Talvez tu já tenha consciência que tá passando por um despertar espiritual, então tá pesquisando, tá indo atrás de conteúdo sobre para entender o que tu tá vivendo. Então eu vou te passar aqui algumas fases do despertar espiritual, segundo o meu processo, para quem sabe te dar um direcionamento, te dar uma luz em que fase do processo tu tá. Eu tenho outro vídeo aqui que eu falo o que é o despertar espiritual e também outro que eu falo dos sinais do despertar espiritual. Então aqui nesse a gente vai falar sobre as fases. Então a primeira fase é aquela fase de crise existencial, né? Do fundo do poço do gatilho do porquê ter um despertar espiritual. E infelizmente a maior parte de nós, na verdade todas as pessoas que eu conheço, tem um despertar espiritual a partir de um momento desse, de crise, de dor, de fundo do poço, de privações, né? Eu não conheço ninguém que teve um despertar espiritual de uma forma amorosa, de uma forma assim, que algo muito bom aconteceu na vida e eu despertei espiritualmente. Todo mundo que eu conheço é através de um momento desse de crise e de dor. A segunda fase desse processo, então, tu começa a se questionar, a ter questionamentos que antes tu nunca tinha pensado. Coisas como, será que a vida é só isso? Será que eu não tenho propósito no mundo? Será que eu só nasci para sofrer? Então, tu começa a interiorizar esses questionamentos. Então, a terceira parte é que talvez tu vai começar a praticar o autoconhecimento sem saber que é isso que tá fazendo. Tu vai começar a praticar o autoconhecimento para buscar respostas, para entender o teu passado, para encontrar a tua profissão, o teu propósito, entender quem tu é. E depois tu vai descobrir que o nome disso é autoconhecimento. Isso aconteceu comigo. Eu comecei a pesquisar no Google perguntas de processo seletivo, perguntas de pessoais, sem saber que era autoconhecimento que eu estava fazendo. E depois eu fui descobrir que era isso, o autoconhecimento. Na quarta fase, tu começa a expandir o teu nível de consciência, tu começa a aprofundar e tu tem a sensação que tá pior, né? E justamente por que isso acontece? Porque tu começa a acessar o ego, acessar a sombra, acessar a tua densidade, a entender o que é autorresponsabilidade e tudo isso traz mesmo um caos, uma confusão interna, um desconforto. Então, por isso tu tem a falsa sensação de piorar, mas na verdade é acessar tudo isso. A quinta fase, então, é quando tu desperta e tu entende o que é autorresponsabilidade. E tu começa a trazer para ti todas as tuas escolhas de toda a tua vida. Tu começa a entender a tua relação com a tua mãe, com o teu pai, com o teu chefe, com o teu ex, com todo mundo. E começa a entender que, nossa, a culpa não é de todo mundo, porque a única coisa que todas essas pessoas tinham em comum era eu. Então não é todo mundo horrível. Eu também tenho a minha parcela de culpa para a minha relação com cada uma dessas pessoas ter ido pelo lado que foi. Eu não sou então uma vítima, refém do mal que essas pessoas malvadas fizeram para mim. Eu também tive escolha, eu também tive a minha parcela ali. E tu começa a trazer essa autorresponsabilidade e analisar toda a tua vida. Com certeza tu vai passar por essa fase, a sexta fase, que é uma parte que tu fica meio bitolado das ideias e fica meio neurótico, querendo consumir conteúdo, olhar vídeo, ler livro e fazer isso e fazer aquilo e, sabe? Tu vai ficar meio viciado nesse conteúdo de espiritualidade, expansão do nível de consciência. Faz parte do processo, mas se atenta já para isso. A sétima fase, tu vai começar a se dar uma isolada, né? Tu vai perceber que os pensamentos e atitudes de algumas pessoas não fazem mais sentido para ti. E naturalmente tu vai se afastar de algumas pessoas, por as pessoas não quererem mais conviver contigo ou por tu sentir uma densidade naquelas pessoas e preferir instintivamente se afastar. Tu vai ter esse momento de isolamento, de introspecção, que é muito necessário. A oitava fase, tu tem que tomar cuidado para quando tu começa a entender um pouquinho sobre tudo isso, tu não virar aquela pessoa chata que fica querendo doutrinar todo mundo, cagar regra para todo mundo, despertar todas as pessoas.
Se tu fizer isso, tu vai ser uma pessoa chata e as pessoas não vão querer mais conviver contigo, porque ninguém desperta quando tu diz que a pessoa tem que despertar. A pessoa desperta quando chega o momento dela. Então, se tu forçar isso, tu vai afastar as pessoas e não vai conseguir com que elas despertem, porque elas precisam ainda viver coisas para chegar naquele momento. Então, não seja essa pessoa, presta atenção se tu tá tendo esse comportamento. Então, pode ser que tu entre então na nona fase, que é uma fase que tu se autocobra demais. Ser um zen, um namastê, meditar, fazer yoga, ter todos esses hábitos zen, né? Não ter mais emoções densas. Então, tu vai se cobrar muito. Logo lá no começo, viver todo esse estilo de vida, que muitas vezes vai ser um fardo, essa autocobrança vai te deixar exausto, justamente porque tu tá querendo comprar um arquétipo do que as pessoas que não são pintam do que é uma pessoa que está vivendo o despertar espiritual. Então presta atenção a isso também, porque tu não é obrigado a nada. Tu não precisa ser o zen, namastê, que medita, que não sente mais raiva para ser uma pessoa espiritualizada. Na 10ª fase, nessa altura, tu começa a perceber que coisas que te incomodavam antes, pessoas, situações, os teus comportamentos, né? A desarmonia interior que tu vivia contigo mesmo, começam a ficar mais leves. Alguns comportamentos tu já não são mais tão presentes na tua vida. Tu já conseguiu melhorar em muitos aspectos e tu começa a perceber que de fato o processo está acontecendo e aquela densidade que tu sentia antes de fato está sendo liberada. Na fase 11, nessa fase, aquela solidão que tu sentia lá no começo começa a se tornar a famosa solitude, onde ficar sozinho se torna tão bom, ficar na tua casa com as tuas coisas, com a tua energia, com os teus livros, sabe? É uma paz tão grande, tu se sente tão em paz quando tu tá contigo mesmo. E esse é um momento de amor próprio, né? Onde tu começa a se desidentificar dessas obrigações da matéria, de se doar tanto para o outro, de ter alguém sempre por perto, de que quem fica sozinho tá em depressão, tá, né? Enfim, criam 1001 possibilidades e tu começa a curtir a tua própria companhia verdadeiramente. Na fase 12, tu vai perceber que tu conseguiu parar de fazer fofoca, de assistir noticiário, de criticar as pessoas, né, de se juntar com amigos, com familiares para ficar falando da vida de todo mundo, que tu já não precisa mais fazer isso e quando as pessoas fazem isso perto de ti, não te agrada, tu sai de perto. E julgar se tornou um hábito cada vez menor na tua vida. Porque o que acontece? Antes tu fazia isso junto com as pessoas, mas dentro de ti, quando tu fala assim, a fulana e a ciclana só sabem fazer fofoca, falar da vida dos outros, infeliz, tu tá julgando, né? Não criticar, não fazer fofoca, não assistir noticiário, não falar com outras pessoas, não anula o fato do julgamento que tu tem dentro de ti, automático. Então, nessa altura do campeonato, pode ser que esse julgamento interno, esse juiz interno, né, de dizer fulano fez isso bem, fulano fez mal, fulano não presta, fulano presta, é assim, né? Não é assim. Pode ser que isso já se aquietou um pouco e tu pensa assim, eu não tenho nada a ver com isso. Na 13ª fase, talvez os teus hábitos alimentares tenham mudado, né? Tu começa a não querer mais comer fast food, porcaria, bobagem e começa a colocar na tua alimentação frutas, verduras, coisas coloridas, né? Mais água, mais chá. E naturalmente tu começa com esse cuidado por ti. Não por uma obrigação, não por eu tenho. Não, isso aconteceu comigo. Eu sempre me alimentei bem, né? Comia fruta, comia verdura, comida, tudo. Mas também gostava muito de fritura, muito de hambúrguer, muito de pastel, muito de pizza. E eu fui percebendo que naturalmente, sem eu fazer planos, eu comecei a comer cada vez menos disso. Porque quando eu olhava, eu já começava a pensar assim, mas isso aí vai me fazer tão mal.
e dava até uma repulsa. E quando eu olhava um vegetal, um risoto de vegetais, uma salada, aquilo chegava a dar um negocinho. Então, essa mudança, percebe que essa mudança vem de dentro. E quando isso acontece é porque a mudança veio de dentro mesmo. O teu sistema foi sendo modificado. Na fase 14, a tua intuição vai ficando cada vez mais aflorada. Tu vai sentindo e tendo uma conexão espiritual cada vez maior. Então, tu começa a sentir, fazer isso, não vai ser bom para mim. Ir lá, não vai ser bom para mim. Ai, essa energia tá muito pesada. Ai, hoje é melhor eu ficar sozinho, melhor eu não falar com ninguém, preciso cuidar da minha energia. Ai, eu senti que é um sinal, sabe? Tu vai ficando mais sutil para essas energias, para essas conexões espirituais. E por último, a 15ª fase, né, que não tem fim, mas é para mim, nessa minha realidade até onde eu cheguei aqui. A 15ª fase é o momento que tu vai perceber que tudo isso que foi falado até aqui é uma eterna dança. É um oscilar, uma montanha russa, onde em algum momento tu pode voltar lá para a primeira, segunda, terceira e depois volta aqui para uma situação mais evoluída espiritualmente, então volta para hábitos anteriores e melhora mais um aspecto e acessa uma densidade para melhorar mais ainda, e é assim. E depois de um certo tempo de processo, tu percebe que vai ser um eterno oscilar, uma eterna dança cíclica, porque nós seres humanos somos assim. É através disso que a gente se desenvolve. E é muito bom que aconteça isso, porque quando a gente está sempre numa linha, mesmo que pareça ser bom, é a estagnação. E essa não é a nossa natureza, não é o porquê estamos aqui. Essa eterna dança de altos e baixos é o natural da nossa vida aqui. Eu sempre indico o caderno do autoconhecimento e a escrita terapia para qualquer pessoa, qualquer ser humano. É o melhor processo terapêutico para quem não pode investir em terapia e para quem faz terapia também. Compre um caderno de autoconhecimento e escreve lá todos os dias como estou me sentindo hoje. E deixa vir. É um processo terapêutico de liberação, onde isso vai te levar muito mais rápido para um lugar melhor. Se tu gostou desse vídeo, deixa aqui um like no vídeo, deixa um comentário, que é assim que eu entendo que tipo de conteúdo eu trago. Eu vou deixar aqui também na descrição o meu site para tu conhecer os meus serviços e o meu Instagram se tu quiser se conectar mais de perto comigo, tá bem? Gratidão!